Há dias em que tudo parece desmoronar. A vida muda de repente, os planos se perdem, as certezas desaparecem. E você olha ao redor, tentando entender onde foi que perdeu o controle. Mas a verdade é que ninguém tem controle de nada. O mundo é imprevisível e o caos faz parte da existência. O que define quem você é não é o que acontece com você, mas o que permanece de pé dentro de você quando tudo ao redor cai. Essa é a força que ninguém vê. A maioria das pessoas mede força pelo que se mostra, pelos músculos, pelas palavras, pela aparência de confiança. Mas a verdadeira força não faz barulho. Ela é silenciosa, interna, invisível. É a calma que permanece mesmo quando o mundo está em chamas. É a fé que não desiste, mesmo quando não há mais sinais de esperança. Quando o caos chega, ele revela quem realmente somos. Porque o caos não destrói, ele revela. Ele mostra o que é sólido e o que era apenas aparência, o que é verdade e o que era disfarce. O caos é o espelho da alma. E só os que têm raízes profundas permanecem de pé quando o vento sopra forte. Mas para ter essa força, é preciso aprender a não reagir ao primeiro impacto. É preciso aprender a respirar, a esperar, a confiar. É preciso entender que nem tudo o que parece o fim é o fim. Às vezes, Deus desmonta o que é frágil para reconstruir o que é verdadeiro. O caos é o instrumento de Deus para te ensinar equilíbrio. Porque enquanto tudo está bem, é fácil falar de fé. É fácil dizer que confia, que acredita, que tem paciência. Mas é quando as coisas desabam que a fé é testada. É quando o chão some que o espírito cresce. E é exatamente nesse ponto que a força invisível começa a surgir. A força que ninguém vê nasce do silêncio, da entrega, da aceitação. Ela nasce quando você entende que lutar contra tudo não é o caminho. Que há momentos em que resistir não é bater de frente. É permanecer firme por dentro. É olhar para o caos e dizer: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei em quem eu confio. Ser inabalável não é ser frio. É sentir tudo e ainda assim continuar. É chorar, mas não desistir. É ter medo, mas seguir em frente. É cair, mas se levantar com ainda mais fé. O que te torna forte não é a ausência de dor. É o que você faz com ela. Deus nunca prometeu que não haveria tempestades. Ele prometeu que estaria contigo dentro delas. E quem entende isso, para de pedir para a tempestade ir embora e começa a pedir para ser fortalecido no meio dela. Porque quem aprende a permanecer no caos, cresce em um nível que quem foge nunca alcança. As pessoas fortes de verdade não são as que gritam, são as que oram em silêncio, as que continuam acreditando quando ninguém mais acredita, as que enxergam propósito até nas quedas. São aquelas que transformam feridas em sabedoria. Talvez hoje você esteja em meio ao caos. Talvez as coisas estejam confusas, os planos não saíram como você queria e você está cansado de lutar. Respira. Isso também vai passar. Nada é permanente, nem a dor, nem a confusão, nem o medo. Tudo muda, tudo se transforma. E o que você precisa não é fugir do caos, é aprender a se manter inteiro dentro dele. A força que ninguém vê não se alimenta de controle, mas de fé. Fé de que há um propósito mesmo quando tudo parece injusto. Fé de que Deus está trabalhando mesmo quando tudo está em silêncio. Fé de que o que parece atraso é na verdade preparação. E quando você começa a olhar para a vida com essa perspectiva, o caos perde o poder de te destruir, porque você entende que o caos não é o inimigo, é o mestre. Ele veio para te mostrar o que ainda precisa ser curado. Ele veio para te provar que você já é mais forte do que pensa. É nas dores que a alma amadurece. É nas perdas que o coração aprende a confiar. É nas quedas que o espírito encontra o chão de Deus. E quando você descobre esse chão, nada mais te derruba. Porque há uma paz que nasce do fundo da alma, uma paz que não depende do que acontece fora, mas do que habita dentro. Essa é a verdadeira força. Ela
Não precisa de plateia. Ela não precisa ser aplaudida. Ela não precisa ser vista. Ela é silenciosa, firme e constante. É o tipo de força que o tempo não apaga e que a dor não destrói. Permanecer inabalável não significa não sentir o impacto da vida. Significa não deixar que o impacto te tire do centro. É saber que as tempestades vêm, mas também vão. É lembrar que até o furacão tem um olho calmo no meio do caos, e esse olho é a tua alma, quando está ancorada em Deus. Há momentos em que o mundo inteiro vai parecer te empurrar para desistir, mas nesses momentos, se você fechar os olhos e silenciar o medo, vai sentir uma presença suave dizendo: eu estou aqui. E essa presença é tudo o que você precisa. Deus não te abandona no caos. Ele te fortalece através dele, porque há forças que só nascem quando tudo desmorona. Há dons que só despertam quando tudo parece perdido. Há fé que só floresce no deserto. E é por isso que os mais fortes são, muitas vezes, os mais silenciosos. Porque quem já enfrentou o caos, aprendeu a confiar sem precisar entender. Aprendeu que as maiores batalhas não são contra o mundo, mas dentro de si mesmo. O caos é o campo onde o guerreiro espiritual é forjado. E quem aprende a permanecer em pé dentro dele nunca mais será o mesmo. Porque depois de atravessar uma tempestade com Deus, o medo do vento desaparece. Então, da próxima vez que o caos bater à sua porta, não entre em pânico. Não tente controlar tudo. Apenas respira e diz: seja feita a tua vontade. Porque quando você entrega, o universo trabalha. E o que parecia destruição se torna recomeço. Há uma sabedoria que só nasce na dor. Há uma luz que só se acende na escuridão. E há uma força que só desperta quando tudo parece perdido. Essa é a força que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que você é. E quanto mais você aprende a confiar nela, menos você precisa provar qualquer coisa ao mundo. Você começa a andar em paz, mesmo em meio à guerra. Você começa a sorrir, mesmo sem motivo aparente. E as pessoas vão olhar e perguntar: como você consegue? E você vai saber que a resposta está em algo que não se explica, apenas se sente. É a força invisível, a força que vem de Deus, a força que mantém o coração calmo enquanto o mundo grita, a força que te faz caminhar quando todos parariam, a força que faz o impossível parecer simples, porque não vem de você, vem dele. E quando você aprende a confiar nessa força, o caos deixa de te amedrontar, porque você entende que o caos não vem para destruir, vem para moldar. O ouro só brilha depois do fogo, e o espírito só se torna firme depois da tempestade. Então, agradeça até pelos dias difíceis. Agradeça pelas dores que te despertaram. Agradeça pelas quedas que te fizeram olhar para cima. Porque tudo o que acontece tem propósito, e nada é em vão. Ser inabalável não é não sentir. É sentir tudo e ainda assim permanecer. É chorar e continuar orando. É cair e continuar acreditando. É perder e ainda assim agradecer. É estar no meio do caos e continuar em paz. Essa é a verdadeira vitória. Não o sucesso que o mundo aplaude, mas a serenidade que o mundo não entende. Porque quando o coração confia em Deus, até o caos se torna cenário de milagre. Então respira. O que parece desordem agora é apenas a reestruturação do seu destino. Deus está movendo as peças. O universo está reorganizando tudo. E o que parece confusão é, na verdade, o caminho se abrindo. Permaneça firme. Silencie. Confie. Porque a força que ninguém vê é a que mais sustenta. E se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários: eu escolho permanecer firme, mesmo no caos. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. Porque às vezes, uma simples mensagem pode ser o lembrete que alguém precisava para continuar acreditando. E nunca se esqueça: o caos pode até balançar o mundo lá fora, mas quem tem fé permanece inabalável por dentro.